Maravilha. Vamos lá conversar com o nosso escritor mineiro, Jacques Fuchs. Jacques, você é uma pessoa, na verdade, estou dizendo mineiro, de brincadeira. Porque, na verdade, você estuda em Lille, na França, e estuda em Harvard, nos Estados Unidos. Quer dizer, você é a coisa que menos fala é mineiro. Tudo o cidadão do mundo, né? O escritor fica viajando aí, roubando experiências de todo mundo, né? E é isso que eu faço. Enfim, eu já morei em vários lugares do mundo e... E atualmente você mora nesses 3 lugares, Belo Horizonte, acho Lille que e agora Harvard. mais em BH, né? Fico lá mais quietinho, tentando escrever, né? Tentando colocar as ideias em ordem. Esse é o seu 3º, 4º, 5º? 5º livro. Exatamente. Na verdade, o meu primeiro livro é um livro que é fruto do meu trabalho de doutorado, em que eu misturo matemática com literatura, né? Porque minha formação inicial é engenheiro, depois eu fiz matemática, depois computação e o doutorado e o pós-doutorado em literatura. Então eu misturo essas áreas do conhecimento na minha tese de doutorado. E logo depois enfim, imagino assim, um sonho de criança super escondido, né? De ser escritor. Para mim o escritor era aquela coisa mais maravilhosa que alguém podia ser, né? E aí eu escrevo o meu primeiro livro de ficção, que se chama Antiterapias, e esse livro acaba ganhando um dos prêmios mais importantes de literatura do Brasil, que é o Prêmio São Paulo. Aí, bom, acho que eu estou fazendo o certo, né? Isso é 2012? 2012 eu publico o Antiterapias. Em 2013 eu ganho o Prêmio São Paulo. E aí logo depois, enfim, eu começo a fazer outras pesquisas, né, para os meus livros, né? Eu brinco que lá, quando eu morava em Harvard, de dia eu tinha minha pesquisa oficial, que era trabalhar com as questões do trauma, né, do testemunho do trauma, e de noite eu fazia minhas outras pesquisas, né, que eram sobre brochadas e sobre loucura, né, que é o nome dos meus né, livros que seguem ao Antiterapias, né. E no meu primeiro livro, eu digo que esses 4 livros de ficção se relacionam, porque no meu primeiro livro eu falo que eu vou ganhar o Prêmio Nobel, né? E aí eu resolvo lançar esse livro, né, que se chama Nobel, que na verdade é o meu discurso lá na Academia Sueca de Letras, né, naquele lugar maravilhoso, já recebendo o prêmio, né? Porque pela teoria, né, depois que o Sartre recusou o Prêmio Nobel, enfim, uma vez que você ganha o Prêmio Nobel, você tá de acordo de ter ganhado o Prêmio Nobel. Por exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel. E todo mundo se lembra que ele fugiu do mundo, que ele ficou, né, esnobando o Nobel, enfim. Ele ganhou o Nobel, mas para ele ganhar o dinheiro do Nobel... Que é $1 milhão. Que é $1 milhão, ele tem 6 meses para entregar o discurso. E o Bob Dylan esnobou um pouquinho, demorou 5 meses e 2 semanas. Então, na hora que ele entrega o discurso, ele recebe o prêmio, cheque. recebe a graninha. Inclusive, o discurso dele é disponível online, maravilhoso. E eu já fiz o contrário, né? Eu já entreguei o discurso. O dinheiro ainda não chegou. O dinheiro ainda não chegou, então eu estou esperando o dinheiro entrar na minha conta, né? Você fez o discurso, brincadeiras à parte, do tamanho de um discurso. Na verdade eu li todos os 100 e poucos isso que eu gostei. Você fez uma pesquisa real, quer dizer, Exatamente. A brincadeira está aqui, mas você fez uma coisa muito séria. Exatamente. A minha literatura, eu acho assim, enfim, eu acredito que a literatura não é uma coisa longe das pessoas, né? Porque eu acho que tem um meio literário que acredita que a literatura está em outro patamar. Eu acredito que a gente pode fazer literatura muito séria, mas com um lado lúdico, né? Enfim, existem escritores maravilhosos, por exemplo, Philip Roth, que é um escritor americano, que todo ano todo mundo espera que ele ganhe o Nobel, ele nunca ganha o Nobel. É um cara muito leve, mas um cara muito erudito, enfim. Então, a minha literatura é assim mesmo. Enfim, eu estudei as obras e os discursos de todos os escritores que receberam São o quantos Nobel. escritores que receberam Acho o que Nobel? são 114 na época da minha pesquisa. São 114 escritores que você conhece? Não, porque o Nobel sei. começa em 1901. Isso. E aí eles dão o Nobel até 2017, 18. Pois né? é. 18 sou eu, né, que ganhei. Isso. Enfim. Você conhece, esses escritores são escritores que você conhece. Na verdade, assim, eu fiz muita pesquisa, enfim, no começo do Nobel, a grande questão do Nobel, enfim, que agora está vazando, vocês estão vendo as polêmicas com o Nobel, assédio, enfim, isso tudo está no livro, enfim, que existem muitos casos
muito negros do Nobel, e esse Nobel fala sobre esses lados, o lado velado, o lado escuro da força. Exatamente, o infame, né? É. Então, no começo, os laureados, porque é a academia sueca, né? Então, eles laureavam os próprios escritores suecos que eram completamente desconhecidos no mundo, né? A história do Nobel, que está até na capa do livro, né? É que o Alfred Nobel, um belo dia, ele acorda e descobre que ele morreu. Na verdade, ele lê o jornal e está escrito ele morreu. E a nota de morte dele é que o Papa da dinamite, enfim, que destruiu o mundo, morreu. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele, mas ele fica tocado de saber que o legado dele vai ser um cara que fez... Isso é verdade Isso mesmo, é verdade. Jacques? Porque como o Jacques mistura verdade com mentira, a gente fica sem saber, mas essa história é verdade. Na verdade, você nunca pode confiar no escritor, Não né? pode. Ele é um mentiroso E você compulsível, aí né? é terrível. Eu sou compulsivo, eu minto o tempo Mas aí, inteiro, né? digamos que seja verdade. Digamos que seja verdade, é verdade. Aí... E aí ele resolve fazer o prêmio Nobel para deixar para as pessoas que contribuíram, né, com grandes atos e feitos para a humanidade. E é por isso também que vem a história de que eu larguei a matemática, né? Porque na matemática... Você largou a matemática? Agora eu sou um escritor, Mas né? não pode, a matemática não largou você. A questão é que o prêmio Nobel, você sabe que tem prêmio Nobel de literatura da paz, de química, de física, da medicina, mas não tem o prêmio Nobel de matemática. Tanto que o nosso Arthur Ávila, aqui do Rio de Janeiro, ele ganha o prêmio, a medalha Fields. A medalha Fields. Isso. E a história é que o Alfred Nobel não deixou propositalmente o prêmio Nobel de matemática, isso é uma lenda, né? Enfim, que a esposa dele o traía como matemático. Então não vamos colocar e por isso você escreveu então o Nobel de Literatura, porque você não pode se candidatar ao de matemática, sendo matemática. Entendi. Tudo explicado ficcionalmente. Aí né? você conta o lado podre de vários escritores com quem ele transava, deixava de transar, as mesquinharias, as infâmias, e o pior, Jacques, que é tudo mentira e tudo verdade. É tudo misturado, tudo junto. Na verdade, a gente tem essa ideia, né? essa vontade de mitificar, de tornar heróis, enfim, quando na verdade todo mundo é humano, né? Enfim, a gente vai ao longo do tempo descobrindo coisas terríveis de laureados, né? Ou de escritores, enfim, que para mim, na teoria, enfim, platônica, o escritor teria que ser aquele cara que conseguisse enxergar fora do seu tempo, né? Mas muitos não conseguiram fazer isso. Numa época que né, tem um escritor que escreve um texto maravilhoso, que é Si, né? Enfim... Rudyard Kipling. O Kipling. Se você fala... O Rudyard Kipling. E é um cara genial, maravilhoso, e ele era eugenista, ele tinha um projeto eugenista. Puramente fascista. Você encontra o Watson e Crick, né? Que é o pessoal lá da área da medicina conhece, que é o cara que... Os dois que descobriram a dupla hélice do DNA, enquanto Linus Pauling estava achando que era a tripla hélice, né? E o cara, em 2000 e pouco, ele vem a público e fala... Imagina, o cara que descobriu o DNA, a dupla hélice, fala que o negro é inferior. Enfim... A gente ouve cada coisa, né? As coisas absurdas, e você não né? tem nenhum assunto sagrado, né? Porque você fala dos suicidas... Exatamente. Levemente. Tem os escritores suicidas que ganharam o Nobel, né? Você tem o Hemingway, que é muito famoso, e você tem um japonês chamado Kawabata, que é genial, e tem maravilhoso. Mishima, só que o Mishima não ganhou. O Mishima, na verdade, era o grande escritor japonês, e na verdade ele suicida num espetáculo televisivo, enfim, maravilhoso, enfim... Mas ele assombra muito o Kawabata. Então, existe uma onda de suicídios de escritores japoneses, que termina com o Kawabata. E aí eu vou contando a história, enfim... Você vai contando tudo e vai dizendo coisas incríveis e a gente vai dizendo, não, mas isso não é verdade, isso daqui eu sei que não é verdade. Aí você fica sem saber. E aí vai o negócio, o discurso todo, e aí tem uma voz, tem um grilo falante que diz assim, olha aqui, Jacques, que fica te chamando a atenção, dizer, que é isso, Jacques? Você está exagerando. Esse narrador que leva o meu nome, né? Ele é um narrador, enfim, ele chega, né, na academia sueca, ele está na frente do príncipe, do rei, da rainha, dos outros laureados, e ele vai detonando todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele também vai tentando, ele vai se detonando junto com todos os outros, né? E ele que é limpinho, não. Na verdade, ele se coloca na sujeira toda. Então, na hora que ele fala do racismo do Borges ou do Fernando Pessoa, ele também se coloca lá no meio. Olha, então eu também sou, quando ele fala sobre a misoginia, ou quando ele defende o feminismo, enfim, ele vai se colocando
enfim, como um personagem borgiano, um personagem que entra na história, né? E tem dois textos clássicos que esse livro fala muito, que é a história dos infames, né? Dos homens infames, que o Foucault escreve e que o Borges escreve. Então, eu vou atrás desses infames, desses atos infames. E, na verdade, eu falo que justamente os atos infames que tornam esses escritores ou esses pesquisadores, enfim, esses cientistas grandiosos. Mas a gente tem que olhar para os feitos deles e não para a vida pessoal, talvez, porque a vida pessoal, ela é... Ele já ganhou outro prêmio, né? Você já ganhou outro prêmio depois desse. Mais do que o Nobel, enfim. Não, eu ganhei outro prêmio Paulista, prêmios. você ganhou também, né? Você já ganhou 2 prêmios eu fui São Paulo, finalista da PCA, ganhei o prêmio São Paulo, ganhei o prêmio Manaus, enfim. Muito tô bom. na luta, né? E esse já está lançado. Esse já está lançado. Já. E eu fiquei com muita vontade de ler o primeiro, porque isso daqui você não começou de agora, né? Você começou lá atrás, né? Essa brincadeira toda, eu quero ver você falando de você mesmo. Quando eu vou ganhar o prêmio Nobel. O Antiterapias. Esse é muito bom também. A sua história que não é a sua história, né? Eles classificaram o livro como uma autoficção, que eu falo da minha própria história, mas ficcionalizando a memória, os momentos, os amores, né? Tem mais pergunta que eu te faço depois no Facebook. Agora vamos acabar com